Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu resolvi não fazer um vídeo com roteiro, mas eu quero falar aí algumas opiniões e trocar uma ideia com vocês sobre algo que tá me incomodando bastante e que tá me deixando com medo na próxima série do Avatar. Como vai ser um vídeo sem roteiro, eu vou ter que contar muito com o meu editor pra que ele me impeça de falar merda pra eu não ser cancelado. Beleza? Então vamos começar. Now the world don't move to the beat of just one drum. Também não é pra tanto, né, caralho? O que eu quero conversar com vocês basicamente é sobre uma notícia que eu vi que lançou esses dias, que o showrunner do Avatar falou. A gente vê aqui no site: showrunner de Avatar explica mudanças na série da Netflix. É um remix. Já avisei que vai dar merda isso. Aí se a gente for ler a notícia, o Albert King, que é o showrunner, ele falou o seguinte: se você for comparar a série do Avatar com o gênero musical, ele não é um cover. Ele não é tipo eles recontando a história. Ele é um remix. É uma alteração da história original para ser alguma coisa diferente. Eu, pessoalmente, não ligo quando as pessoas alteram a história original, contanto que ela fique ainda fazendo sentido pra trama original, sabe? Tipo, não faz sentido você alterar a história do Batman e fazer com que ele agora seja um morador de rua que se veste de rato pra atacar as capivaras no esgoto, tá ligado? Tipo, é uma história completamente diferente. É uma boa ideia. Então o lance é, se você segue a ideia principal, beleza. Então até aí, não tinha um problema isso que ele falou. Só que se você for ler tudo, você vê. Obviamente há pontos da história dos personagens que você precisa fazer de forma fiel ao original. Mas ao mesmo tempo você está literalmente traduzindo 2D para o 3D, e significa dimensionar a história, levá-la a novos lugares, preencher algumas lacunas. Parece bom. Parece bom? Aí ele começa. Pra nós se tratou de encontrar equilíbrio, de nos certificarmos de nos manter fiéis ao DNA original. Mas ao mesmo tempo, tínhamos que fazê-los como um drama serializado da Netflix, o que significa que não poderia ser apenas para crianças. Também tinha que apelar às pessoas que são grandes fãs de Game of Thrones. Isso é estranho, tá ligado? Porque tipo, Game of Thrones, ok, ele fez uma comparação, tá tudo bem, mas são públicos completamente diferentes. E Avatar, pra qualquer pessoa que assistiu a série original, sabe que ela não é uma série necessariamente pra crianças. Ela é uma série madura. Ela é uma série que trata temas maduros, sabe? Não é porque... isso daí tá me parecendo aquelas pessoas que acham que porque é um desenho é pra crianças, sabe? O que é mais longe possível da realidade. Mas ok. Todos deveriam descartar baterias usadas em centros de descarte adequados em vez de jogar numa lata de lixo normal. Valeu pela dica. Flores nunca duram pra sempre. Acho que a situação do mundo e os desafios são os mesmos. Decidimos tornar a narrativa do Aang um pouco mais clara. Na primeira temporada da animação, ele tá meio que indo de um lugar em lugar em busca de aventura. Ele até diz: primeiro nós vamos lá andar no Koi Elefante. É um pouco mais solto, como convém a um desenho animado. Nós precisamos nos certificar de que ele tivesse essa jornada desde o início. Nós essencialmente demos a ele essa visão de que vai acontecer e ele diz: preciso chegar à tribo da Água do Norte para impedir que isso aconteça. Isso dá uma compulsão narrativa maior para seguir em frente, ao invés de algo como vamos fazer um desvio para andar nesse código de elefante. Dá para entender o ponto dele, porque uma animação, querendo ou não, eles precisavam ter 23 episódios por temporada. Então você precisa ter um desvio aqui ou um desvio ali. Mas isso me deixa meio preocupado. Por quê? Porque esses desvios do Aang faziam parte do desenvolvimento dele como personagem. Tá ligado? Tipo, ele pegava e ele não queria fazer a missão. Ele não queria chegar lá o quanto antes, porque ele sempre esteve lutando contra a ideia de ser o Avatar. Ele nunca quis ser o Avatar. Então, existe um equilíbrio entre o Aang está desviando porque ele é uma criança e porque a gente precisa de episódios a mais, ou o Aang está desviando porque ele quer evitar o destino dele o máximo possível. E isso começa a ficar claro conforme você avança nos episódios. E o primeiro medo que eu tive até aqui foi: e se eles cortarem isso e começarem a só... Não, o Aang sabe qual é o destino dele, ele tá indo. Você literalmente perdeu uma das bases do personagem, sabe? Que ele é uma criança. Ele não quer, tipo, ser essa criatura incrível. Ele nunca quis ser o Avatar. E isso é o que dá tridimensionalidade pra ele. Mas é um medo meu. Ele não deixou claro nada nesse ponto.
Aqui é que eu acho que começa a ser um problema. A adaptação em live action será lançada, blá blá blá. Sinto que também retiramos o elemento de sexismo do Sokka. Acho que havia muitos elementos na série original que eram duvidosos. Tá. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Cara, o lance é o seguinte. O Sokka é um personagem que evolui ao longo da primeira temporada do Avatar. O Sokka, ele é um personagem que, era o único homem novo na tribo da Água do Sul. 2, vem da tribo da água, que é uma tribo extremamente sexista. Eles sempre foram assim. Inclusive, é um dos dilemas que leva ao conflito na tribo da água do norte, quando a Katara quer treinar com o professor do norte, porque as tribos da água não ensinam mulheres a serem lutadoras. Então, o Sokka, ele foi criado em um ambiente que favoreceu a ele ser sexista. Mas isso não é legal para um personagem. Eu concordo que se ele só fosse isso, seria uma babaquice. Mas ele não é. Ao longo da primeira temporada, ele cresce, ele amadurece. Inclusive, na ilha da Avatar Kyoshi, quando ele conhece a Soki, e ele pega e começa a tratar ela como: ah, meninas não sabem lutar, ah, eu sou mais forte que vocês. Desculpem, moças, eu não queria interromper sua aula de dança. Eu só tava procurando um lugar pra treinar. E aí ela bota ele no lugar dele. Ele entende o quanto a visão de mundo dele tá errada. Ele pede desculpa pra ela. Ele quer aprender com ela. O que leva ele a criar uma relação amorosa com ela depois. Porque ela entende esse respeito que ele começou a demonstrar por ela. E ele consegue entender como ele tava com uma visão errada de mundo. E eu não consigo entender isso. Por que Hollywood tem tanto medo de fazer com que os personagens sejam humanos? Sabe? Por que vocês têm tanto medo de mostrar as falhas de um personagem? Não é a primeira vez que eu vejo, tipo, removendo características ruins de um personagem porque não apelam ao grande público de hoje em dia. Brother, se ele só fosse um machista chato, eu até concordo em mudar. Só que ele é um machista por um motivo. Ele é um machista porque é a cultura dele, e ele muda, ele cresce, ele evolui, ele deixa de ser um machista e se torna uma pessoa que acredita no potencial das pessoas ao redor dele, sejam homens ou mulheres, sabe? E você fala que você vai remover isso porque, era duvidoso. A verdade não é essa, não é porque era duvidoso, é porque quer apelar para pessoas que talvez vejam isso como um problema no personagem. Só que o lance é, se você quer ter um personagem que não evolui, pra que você quer fazer essa merda? Não, ele tem toda a razão. Tá ligado? Tipo, você quer tirar uma das bases que ajudou o personagem a crescer e amadurecer e a se tornar uma pessoa melhor? E quer compensar isso com o quê? Ele vestir a mesma roupa do Sokka? Ele contar as mesmas piadas? Você entende? E eu não entendo por que esses showrunners, porque essa galera faz questão de remover as características humanas. Eles querem tirar isso pra deixar o personagem simplesmente um personagem legal, incrível, não tem erros, não tem falhas, bonito, que a gente pode pegar e gostar. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Existe uma coisa chamada evolução de personagem. Basicamente, sempre que um personagem começa em um ponto, ao final da história, ele termina em outro. Essa progressão mostra o crescimento do personagem dentro da história. Por exemplo, Batman Begins. Bruce Wayne começa como uma pessoa perdida, que tá se deixando levar pela apatia e a raiva, e termina como uma pessoa que se encontrou o chamado dele pra vida e tá pronto para se tornar um herói. Essa progressão que parte do personagem em um ponto até outro é o que a gente chama de evolução do personagem na história. Todo personagem evolui, todo personagem cresce. E se um babaca que nem eu, que mora no Brasil, sabe disso, como é que as empresas de Hollywood não sabem, velho? Puta que pariu, é uma competição pra ver quem é mais imbecil? Como é que eles não conseguem entender que quando eles removem uma característica ruim de um personagem, eles estão simplesmente cortando o crescimento desse personagem, cortando a mudança que pode acontecer com esse personagem e deixando ele um personagem fraco, alguém que simplesmente tá lá pra estar lá. Esse é o meu maior problema com essa mudança que eles estão fazendo no Sokka. Porque o problema não é retirarem o machismo do Sokka. O problema é retirarem um ponto core do personagem, uma falha do personagem, simplesmente para poder evitar controvérsias. Tem um anime do Samurai X
e tem o filme Samurai X. E eles fizeram uma coisa parecida com o Sanosuke. Todo o arco do personagem do Sanosuke, que é o lance dele com os soldados do Sagara, os amigos dele, ele ser contra o governo, ele ser contra o Kenshin, porque o Kenshin era parte do governo, eles cortaram tudo e deixaram o Sanosuke um dos personagens mais simples possível. O que aconteceu? Toda a graça do personagem desapareceu. Mas assim, se eles continuarem mantendo no Sokka a atitude infantil, se eles continuarem mantendo nele esse lance do tipo, ele age como uma criança, ele ainda é uma pessoa que se acha muito, beleza, tá ligado? Beleza. Mas o lance é, eu não acho que eles vão, porque Hollywood tem a tendência de confundir focar numa história com arrancar as coisas que fazem aquela história ser mais do que uma simples história. E no fim do dia, a verdade é uma só. Nós não assistimos histórias, nós não assistimos séries, desenhos, nós não lemos livros, nós não jogamos videogames. Videogame até tudo bem. Mas nós não fazemos a maior parte dessas coisas por causa da trama. A gente faz por causa dos personagens. No momento em que eu desligo a TV, eu não vou lembrar de todos os desafios que o Aang passou, do ponto em que ele foi acordado no bloco de gelo até o ponto em que ele enfrentou o Ozai. Eu vou lembrar de todos os momentos que ele teve com os amigos dele. Eu vou lembrar dos medos que ele teve. Eu vou lembrar das falhas que ele cometeu. Eu vou lembrar do personagem Aang, não da história do Avatar. E é exatamente por isso que quando eu vejo que eles estão removendo características dos personagens e estão usando como desculpa que é para adequar os personagens para os tempos atuais, quando na verdade essas características eram um ponto-chave e uma crítica na história original, já que o Sokka não era machista porque isso é legal, ele não era machista porque o desenho queria que ele fosse, mas para mostrar para as crianças e para os adultos e para qualquer um assistindo como esse comportamento era errado e como essa evolução foi necessária para ele poder se tornar alguém mais confiante. Quando as pessoas que estão fazendo a série falam que vão remover algo desse tipo, que é tão importante na construção do personagem, com a desculpa de que é pra adequar para novos públicos, ele só me mostra que ele não entendeu porra nenhuma. Será que essa série vai conseguir redimir o filme do Shyamalan mesmo? Se bem que não é difícil, né? Bom, é isso aí, galera. Eu queria levantar esse ponto aí, conversar. Na verdade, esse vídeo foi literalmente uma forma de mim desabafar e de eu também trazer uma coisa que eu acho interessante pra gente conversar. O que vocês acham? Vocês sabiam dessas notícias? Incomoda vocês essas mudanças também? Ou vocês acham que eu tô sendo fresco? Se vocês acharem que eu tô sendo fresco, pode postar aí embaixo, posta. Você é um fresco, você é um babaca. Não faz nem sentido o que você tá falando. Eu realmente queria entender, porque eu não sei, velho. É um negócio que pra mim, uma coisa é você fazer um remix da história original, você alterar coisas, alterar fatos. Outra coisa é você alterar os personagens, sabe? Mas é isso aí. Avatar estreia logo menos e a gente vai ter a resposta pra essas perguntas. Obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.